Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Mais uma vez estou aqui para lhes trazer uma palavra. Antes eu quero que Deus abençoe vocês. Então vamos pedir a bênção de Deus para aqueles que vão ouvir, ver e meditar sobre esta palavra. Senhor Deus amado, Pai, Deus único e poderoso, que Tu possa estar, Senhor Deus, nos direcionando a palavra, vindo do Teu Espírito Santo, que possa atingir os corações, Deus, das pessoas que forem assistir esta live, assistir essa palavra, e possa fazer uso, e que Tu possa tocar nos seus corações, ajudando nas suas vidas no dia a dia, seja qual seja o problema que for, mas Tu possa estar ajudando-os, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Amados, eu gostaria de falar sobre Deus, né? Claro, você já ouviu e você crê, né, na existência de Deus. Mas quem é Deus? Pela palavra, etiologia da palavra, estamos diante de um substantivo masculino. É o ser que está acima de todas as coisas. Deus é o ser que está acima de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. O Criador do universo, ele é um ser absoluto, incontestável e perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Só existe um Deus, mas ele se manifestou de maneira diferente. Ele se manifestou como Deus Pai, depois como Deus Filho e o Espírito Santo. Né? São três pessoas. É a trindade de Deus, é o Deus triuno, é um Deus só, que se manifestou em várias fases para que tivesse um propósito na vida do homem, né? Você vê lá que em Mateus 28, 18, 11, ele é único e todas as coisas estão sujeitas a ele. Deus, ele é infinito, ele sempre existiu. Isso não, nós, como humanos, estamos limitados à nossa vida entre nascimento e morte. Jamais nós vamos entender o que é eterno. Isso faz com que a gente faça uma confusão na cabeça. Como Deus sempre existiu. Se Deus passou a existir em alguma época, teve alguém que teve que criar Deus. Então esse alguém seria Deus. Então nós não podemos entrar nesse questionamento. Quem fez Deus? Uma coisa é certa, você crê no efeito do que Deus fez. Quais são os efeitos? O universo. Você olha para o céu, você vê as estrelas. São pequenos planetas, você vê as nebulosas, você vê o sol que te dá a vida, que você não pode nem olhar para ele, porque a luz é tão intensa. A lua, né? A água, você vê toda a criação de Deus, as árvores, os vegetais, as plantas, os rios, a terra, os peixes e o homem que somos nós, né? Todos os animais, mamíferos, batráquios e... bom, tudo, enfim. Então alguém teve que criar isso. Há uma história, sempre há uma história, né? Para contar e a gente não sabe se ela é verdadeira, mas ela tem fundamentos, não é mentira, então podemos contar. Pode ser uma coisa que seja apenas um artefato para ilustrações. Dizem que quando os cientistas se reuniam na casa um dos outros, e alguém foi na casa de Isaac Newton, e tinha um dos cientistas, que eu não sei qual é o nome, ele era ateu, não cria em Deus. Mas Isaac Newton tinha feito um artefato simbolizando o globo terrestre e o movimento de rotação e translação da Terra, e tinha um sistema que era um sol, então a Terra rodava, e aquilo era manipulado com uma manivela. Então ele chegou na casa do Isaac e tal, Isaac Newton, e achou interessante aquilo, antes com certeza da reunião, ele começou a rodar aquilo e falou assim, poxa, que coisa interessante, Isaac, quem fez isso? Aí Isaac falou assim, ninguém fez. Como ninguém fez isso? Alguém tem que ter feito isso aqui. Não, mas ninguém fez. Ué, mas isso não surgiu assim? Alguém teve que idealizar isso. Ele falou, se eu digo para você que Deus existe, fez o universo, fez tudo que há no universo, você não crê, como é que você vai crer numa engenhoca dessa aí que alguém fez?
Então são ilustrações que nos dão uma base de ver como é o coração do homem, às vezes ele é incrédulo. O homem bebe da água que Deus deu, o homem come do alimento que Deus deu, o homem respira do ar que Deus deu, o homem tem uma visão que Deus deu, o homem vê todo o universo, vê todas as coisas lindas, vê os animais, as borboletas, os pássaros, mas o homem não crê naquele que fez tudo isso. Como isso apareceu? Evolução? Como evolução? Eu não evoluí de nada, nem você evoluiu de nada. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Realmente nós fomos feitos do barro, Deus do barro fez um boneco de barro e deu seu fôlego, assoprou nas narizes, soprou na narina desse boneco e deu vida. Nos deu, naquele momento ele nos deu a vida do homem. Estou falando homem no símbolo, o homem é mulher, claro. Então, eu creio nesse Deus que me criou. E a Bíblia diz que do pó nós viemos e do pó nós retornaremos. Então, para o pó nós vamos voltar. Bem, então, Deus ele é infinito, ele sempre existiu. O tamanho de Deus é impossível, é imensurável, você não consegue medir o tamanho de Deus. E Deus ele é incomparável. Não há nada que se compare ao Deus, porque não há outro Deus. Ah, mas há deuses sim, Deus dos hindus, Deus não sei o que. Bom, tudo bem, cada um escolhe o Deus que quiser. Eu fiz a opção, né, por escolher ao Deus verdadeiro, único, Deus Jeová, que fez o céu e a terra. Mas o homem pode criar um Deus para ele, e aí? O homem cria. Né? Quando Moisés estava levando o povo ao deserto, o povo viu o poder de Deus. Durante a noite era uma nuvem, uma bola de fogo que conduzia, orientava o povo. Durante o dia era uma nuvem. Mas chegou um ponto em que quando acabava a comida, Deus mandava maná do céu, mandava perdizes, aves, e o homem se alimentava. E certa feita faltou água. E Deus orou, Deus mandou que Moisés trocasse com o seu cajado numa rocha. Dessa rocha jorrou a água que matou a sede de todos. Mas o homem era sempre reclamando. Ah, nós estávamos na escravidão, lá era muito melhor, porque a comida era farta, era isso, era aquilo. Eles estavam saindo da escravidão, sofriam, né, demais. E Deus pediu a Moisés, né, que levasse o seu povo ao deserto, para ir para Canaã, atravessando o deserto. Mas por causa das desobediências, segundo relatos, o homem levaria apenas 4 anos para atravessar esse deserto. Ele levou 40 anos por causa das desobediências. Moisés subiu ao monte para orar a Deus. Aí ele passava dias e dias lá e o homem pensava que Moisés morreu e esqueceu. E Arão, irmão de Moisés, ficou embaixo e eles forçaram Arão. Moisés não volta mais, não temos um Deus, e pediu que Arão confeccionasse um Deus. E até me admiro, Arão, né, que é um homem temente a Deus, irmão de Moisés, e Arão reuniu todos os brincos e pulseiras e anéis das mulheres, e tal, e fez aquilo, fundiu e fez um bezerro de ouro, porque o homem precisa, para crer, de algo substancial. O homem só crê naquilo que ele vê, ele não crê no sobrenatural de Deus, ele não crê que Deus é um sobrenatural. Então começaram a adorar aquele bezerro, e por isso Deus foi protelando cada vez mais a chegada deles ao Egito, a terra, a Canaã. Então Deus, ele existe pela nossa ação, ele existe porque eu fui formado por Deus, as minhas células, meu sistema nervoso, meu sistema vascular, a minha visão, a minha fala. Olha que bênção a fala, hein? Mas já pensou? Fala, o que é fala? Eu estou falando aqui, fonemas, e você, no seu ouvido, olha só, outro sistema auditivo, né? Ele vai interpretar aquilo que a minha boca fala, conduz, leva o teu cérebro e você forma frases. Olha que maravilha! Como é que você, à distância, eu olho para esse copo e sei que é um copo, eu estou vendo. Então, como é que esse raio incide ali, vem até a minha retina e forma uma imagem no meu cérebro? Que maravilha, que maravilha. Mas Deus, até as pessoas deficientes de visão, Deus dá um poder dela pelo tato. Você não conhece um dinheiro pelas mãos, pelo dedo no toque, mas o deficiente visual, Deus deu um dom que ele vê, ele sabe, você não pode enganar um cego. Uma pessoa deficiente, melhor dizendo, me perdoe, deficiente, dá uma nota enganada, você não, ele é inteligentíssimo.
Eu conheci um professor de inglês, morava ele, a esposa, os dois deficientes, eles arrumavam a casa, eles faziam tudo dentro do seu lar. Mas Deus dá capacidade ao homem. Mas você tem um privilégio de você ver ainda, você vê a cor, você vê a matiz, você vê a cor do céu, a cor das plantas, das flores, que maravilha. E isso aí passou a existir assim de repente. Quem fez? Ah, porque nós somos evolucionistas, nós queremos a evolução, tá? Se o homem viesse lá dos macacos, tinha que ter macaco balbuciando frases, macaco semi-homem, macaco já aparecendo com gente, né? Fazendo atitude, tendo um raciocínio humano, né? Os animais têm um pequeno raciocínio, eles têm as suas lógicas, mas não é o raciocínio do homem. Mas o homem crê em tantas coisas, o homem crê em ser extraterreno, eu também creio, sabia? Eu creio em ser extraterreno, eu creio. Ah, disco voador não, não creio em disco voador não. Porque Deus é um ser extraterreno, os anjos de Deus é um ser extraterreno, né? Você, quando morrer, você vai passar a ser um ser extraterreno antes de você voltar aqui para viver novamente aqui, quando Deus fará novos céus e nova terra. Você está vendo que os termos que o homem usa aí, a imitação que o inimigo bota na cabeça, as pessoas acreditam em duendes, acreditam em gnomos, mas não acreditam em Deus, em Jesus, às vezes, muitas vezes. Acredito sim, tem uma força, que força superior? Não existe a história, uma força superior, não é uma força, acredito na natureza. Claro, a natureza foi feita por Deus, ela não é Deus, mas ela foi feita por Deus. Então, atrás da natureza que você está vendo, que você sente, você pega, tem um Criador, que é Deus, é Jeová. Bem, mas Deus, ele se fez presente, ele se manifestou a você, através de quem? Através da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Ele se fez homem, porque um dia nós, na nossa desobediência, no nosso pecado lá no Éden, Deus, né, ele teve que expulsar o homem da desobediência, ele teve que expulsar o homem do Éden. Mas ele, como tem um amor imenso por você, olha, mesmo que você não crê em Deus, ele te ama, entendeu? Ele sempre vai te amar. Deus ama o homem mesmo que você não. Só que quando você o renega, ele te deixa, porque ele te dá uma coisa chamada livre-arbítrio. Você escolhe, eu não quero acreditar em Deus, Deus não vai arrombar o teu coração, então você vai seguir a sua vida. Ele vai deixar que você siga a sua vida. Mas você, para conhecer a Deus, você conhece a Deus através de Jesus. Jesus se fez homem, coabitou entre a gente, nós chamamos de tabernaculou conosco, né? Pedro conheceu, João conheceu, e todos os servos de Deus conheceram. Teve aqueles que conheceram, mas Jesus, viveram com eles, sentaram à mesa, comeram do pão e beberam do vinho, traiu, né? Como Judas Iscariotes, traiu para sempre, traiu numa covardia para sempre, porque Pedro também traiu, negou Jesus, né? Perguntaram quando Jesus estava sendo lá açoitado, indo lá para a cruz. Aí Pedro de longe, lá com medo, ser pego, não se comprometer. Aí alguém chegou, a mulher chegou e falou assim: aqui, esse é um deles. Eu nem o conheço. Foi quando Jesus falou que Pedro negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse, 3 vezes. Então, o homem é assim, o homem nós temos um bichinho da incredulidade. Às vezes nós oramos, mesmo nós que cremos em Deus, a gente ora, mas vem aquela duvidazinha no coração: será mesmo que vai acontecer? Esse será é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você, quando ora, você com fé, você tem uma interação entre você e Deus. Olha que maravilha, você pode falar com Deus diretamente, sem intermediário, sem ninguém atravessar entre você e ele, porque Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem, porque o próprio Deus que se fez carne, veio à cruz, morreu por mim, morreu por ti, e passou a ser o nosso intercessor, nosso advogado diante de Deus. Porque senão Deus diria assim: olha, você pecou, Senhor, Pai, perdoa, porque eu já paguei por eles na cruz do Calvário, eu dei um cheque e paguei o pecado do Paulo, paguei o pecado do João, do José. Então, o único, você pode falar com Deus através de Jesus, você pode conversar. Se você quiser conversar agora,
O camarada aí que está fazendo guerra, olha aqui, ó. Poxa, me atende. Pô, não faz isso, não para com isso. Você não vai ter acesso nunca. Você não vai ter acesso, às vezes, a um vereador, que dos políticos, dos cargos políticos, é um iniciante. O cara tem um gabinete dele, para você falar com ele, tem que marcar audiência, com a assessoria dele, com o assessor dele, marcar um dia para ele te atender, se ele quiser te atender. Um deputado, ainda estadual, ainda é mais difícil. Um federal, mais difícil. E um presidente é muito mais difícil. E você fala, mas com Deus, o Pai do Universo, o Criador de tudo, Deus único e poderoso, que fez o céu até, você pode falar com ele diretamente, eu sentado aqui, agora nós estamos conversando com Deus. Porque quando a Bíblia diz que quando tivesse 2 ou 3 em meu nome, ele estaria ali. Então está aqui eu, você e a multidão aí, algumas pessoas que vão assistir essa live. Então nós estamos aqui, Deus está nos ouvindo, nós estamos conversando com Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa, que é o Consolador, Jesus disse que ele iria partir, mas ia nos deixar o Consolador. É aquele que convence o homem do pecado, é aquele que está protegendo esse mundo, né? É aquele que não deixa o mundo virar em caos, mais do que está, porque Deus está segurando esse mundo através do Espírito Santo. Mas chegará um dia que esse povo cristão, olha, sempre eu vou falar isso, não estou falando de igreja evangélica, igreja católica, estou falando de Cristo, não estou falando de religião de ninguém e nem da minha religião, estou falando de Cristo. Será um dia em que você, cristão verdadeiro, que faz as vontades de Deus, que está contida na Bíblia, que contém a Bíblia, e que a Bíblia é a palavra de Deus, você será arrebatado. Eu falei, né? Você será arrebatado. E a terra ficará sem. O Espírito Santo não vai agir mais aqui, como age hoje. Entendeu? Então aí as pessoas vão sentir falta do Espírito Santo, porque elas vão sofrer. Aquele que não quer, que renega a Deus hoje, a volta de Jesus, o sacrifício de Jesus e a salvação através de Jesus, vai sofrer muito na tribulação, na grande tribulação, vai sofrer muito no anticristo. Então aí você não adiantará mais se lamentar, e muitos vão gostar, né? É do inimigo mesmo, não, tá certo, é isso mesmo, nós vamos aqui até o encontro desse incrédulo no dia do julgamento, quando Deus julgará os seus pecados e mandará para o fogo do inferno, porque Deus é justo, ele está avisando. Mas eu queria deixar uma outra palavra, perdão, no Salmo 120, na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Então esse Deus que nós cremos, da existência dEle, através de Jesus Cristo, você clama na sua angústia, está angustiado, está atribulado, clama. Lá em Jeremias diz, clama a mim e responder-te-ei. O Deus fala, clama a mim e responder-te-ei. E no Salmo 121, você está apavorado, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Né? Então que maravilha, Deus, o Deus único, esse Deus que disse para Moisés, eu sou o que sou. Ele falou para Moisés que Moisés fosse aos israelitas e falasse em Êxodo 3, 14, né? E isso você dirá aos israelitas. Aí os israelitas falam, Senhor, mas o que eu vou dizer? Deus mandou falar isso para vocês. Eles vão virar para mim e vão dizer assim, Deus, quem é Deus? Você diga, o eu sou me enviou a vocês. Então Deus, eu sou, porque é o único, eu sou. Deus criou tudo, então você tem, através desse Deus, a oportunidade, através de Jesus Cristo, de falar diretamente com Ele. Então, na sua angústia, no Salmo 120, no primeiro versículo, diz, clamam ao Senhor e Ele me ouve, Ele sempre vai te ouvir, sempre. Seja qual seja o problema que você esteja, Ele sempre vai te ouvir. E você vai levar os olhos para os montes. Aqui na minha janela tem um monte ali, uma pedra, né? Mas aqui o simbolismo aqui é do monte, é o problema que você está passando nesse momento, na sua vida, é um monte
Quem? De onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, através de Jesus Cristo. Então esse Deus, ele te ama, ele não obriga você a crer nele, mas ele continua te amando, sabe por quê? Ué, mas se ele continua me amando e eu vou me perder, eu não quero saber nada. Mas estará sempre com os braços abertos para a qualquer momento que você se decidir por ele, seja em qualquer fase da sua vida, ele vai te receber. Mas não espere muito não, não espere muito não. Não espere não, porque as coisas vão acontecer. As coisas estão se aproximando, cada dia que passa, mais a volta de Jesus, nós sabemos como é. Só a Bíblia diz que quando Jesus estava na terra, nem Jesus sabia. Claro que ele agora sabe, ele está no céu, ele é Deus, ele sabe. Então ele está esperando, né, o momento certo de reunir todos os seus anjos e os salvos que lá estão, para vir nas nuvens com poder e glória e clamar, tocar as trombetas, os anjos vão tocar a trombeta, vão chamar Paulo, primeiros mortos que morreram em Cristo, e simultaneamente nós que estamos vivos. Mas para isso, há necessidade que você, cristão, da sua igreja, da onde você tem o seu segmento religioso, né? A igreja ou a profissão de fé que você exerce atualmente, mas que você faça de acordo com a palavra. Eu falei na outra live que se alguém pregar alguma coisa diferente da Bíblia, lá onde você comunga, você pode ir de contra. Ou você passe a pregar a verdade, ou você procure outro rumo. Porque eu já falei que na minha igreja, nas nossas igrejas evangélicas, estão pregando. Mas se vier um segmento, é um pastor com outras ideias fora da Bíblia, eu não sigo ele, sigo Jesus. Porque a minha salvação depende da minha crença, da minha fé em Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Bom, eu quero deixar só essa palavra de estímulo para você. Falei muita coisa, mas falei quem é Deus, né, é o único. Ele mesmo disse para Moisés, eu sou o que sou. Pronto, é Deus. Esse Deus tem o nome de Jeová, esse Deus, ele mandou o seu Filho único, né, o primogênito dele aqui para morrer na cruz, para me salvar, e é nesse Deus. E ele está pronto a resolver os seus problemas. Às vezes o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Como nós somos limitados, o ontem para Deus, 1000 anos aos olhos de Deus, é como o dia de ontem que se foi. Mas para você é muita coisa, para nós é muito, porque nós somos limitados. Entre 0 até 100 anos. Se eu vivesse 100 anos, meu Deus. Mas aí, é isso que eu quero falar para você, que você tem um Deus, que eu sou, único, né? Imensuravelmente grande, que não tem tamanho de Deus, Deus é Deus, mas ele está pronto, esse Deus soberano do universo, ele está pronto para te atender em qualquer problema. Então se anime, seja o que for, se anime, porque ele está pronto. É nesse Deus que nós temos que crer. Mas eu também quero te dizer que Deus, ele nos deixa a oportunidade de massagear o seu coração. E o meu amor que eu tenho por você, que é meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e aquele que eu não conheço, que um dia eu posso conhecer. Um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também. Amém e amém. Não esqueça de dar um joinha e faça a inscrição no meu canal. Se você ainda não fez, faça, porque isso vai provocar com que a gente possa continuar aqui no YouTube fazendo as nossas lives que você pode assistir, tá bom? Deus abençoe. Amém.